vocês? Vamos falar hoje sobre um livro que eu li agora, né? Praticamente terminei agora. Esse livro me surpreendeu. Eu não sabia o que poderia esperar de um livro que trouxesse críticas sociais e políticas. Então, vamos lá para vocês entenderem. Eu estou falando de Fahrenheit 451 e esse livro me surpreendeu de uma forma incrível, incrível mesmo. Eu não sabia o que esperar, eu não conhecia a história, tinha visto poucas coisas sobre ela. A única coisa, na verdade, que eu sabia é que aqui tinha a queima de livros. Por qual motivo, quem queimava, o que acontecia, não sabia de nada. Esse livro, então, me surpreendeu porque ele traz um tema incrível que você consegue tirar muita reflexão e muita coisa do que nós vivemos hoje na sociedade. Mas a gente vai chegar lá, eu vou explicar pra vocês. A história em si. Nós temos aqui uma cidade nos Estados Unidos. É importante falar que esse livro ele é meio futurista, no caso. Ele foi escrito em 53, mas a história se passa na década de 90, quase 2000 ali. E a gente sabe disso com a única mensagem que é citada aqui, de uma personagem, que ela diz: desde 1990 já fizemos e vencemos 2 guerras atômicas. Então, desde 1990. Isso nos remete que ela já passou de 1990. Então, pode estar em 2000, pode estar em 90 e pouco, alguma coisa assim. Mas eles já passaram de 90. E ele foi escrito em 53. Então, ele é um livro que trata sobre o futuro. Mas esse futuro do livro é muito parecido com o nosso presente e a gente vai entender o porquê. Enfim, voltando. A história, então, aqui é numa cidadezinha dos Estados Unidos, que muita coisa mudou ali, a forma de governo mudou, tudo. E uma das coisas que mais pegam nessa cidade é que quem está no comando quer passar a impressão para os cidadãos de felicidade, que a vida pode ser feliz, de que eles não precisam ficar amargurados e tristes quando descobrem certas coisas que não tinham necessidade de saber. Nesse ponto, é bacana, olha, eles querem a felicidade da população. Só que para isso tem as catástrofes, né? Acontece muita desgraça naquela cidade. Uma delas é quando tem uma pessoa que demonstra mais interesse por conhecer as coisas, né? Então, aquelas pessoas que gostam de ler e querem ter um conhecimento filosófico, social, psicológico e até mesmo livros de ficção que trazem alguma abordagem e que tem alguma reflexão. Essas pessoas, elas são proibidas de lerem. Todos, na verdade, são proibidos de lerem, mas essas pessoas que têm esse anseio são proibidas, elas não podem, ter nenhum livro em casa, em hipótese alguma. E aí o que acontece é que quando alguém descobre que uma certa pessoa tem livro em casa, ela soa um alarme no corpo de bombeiros. E os bombeiros vão lá para destruir os livros, eles queimam todos os livros, tá? E aí o que mais pega nessa história é o que acontece em uma dessas queimas. Nós temos aqui um bombeiro, que eu esqueci o nome dele, e esse é o Montag. Ele já tem um bom tempo já nessa carreira de bombeiro. O pai dele foi, o avô dele foi bombeiro. E ele também é. E aí, ele é muito devoto à sua profissão, ele gosta do que ele faz, ele acha que aquilo é certo. Até que um dia ele conhece uma garota, Clarice, que vai começar a fazer perguntas para ele a respeito de certas coisas sobre o que ele faz. Isso deixa ele meio cismado e ele começa a refletir nessas perguntas que ela faz. Já é o primeiro ponto, né, que a gente começa a entrar na cabeça desse bombeiro. A Clarice é uma adolescente que ela é uma das principais personagens aqui que fazem as críticas, sabe? Uma das coisas que eu achei interessante, ela é uma adolescente, ela deveria estar na escola. E ele pergunta isso pra ela, né? Por que você tá sempre andando na rua, não está na escola? E ela fala pra ele que ela não gosta de ir na escola. Eles julgam ela como antissocial, mas na verdade ela é bem social, porque ela gosta de interagir com as pessoas desde que tenha uma boa conversa. E ela gosta de questionar o porquê as coisas acontecem, e não simplesmente
o que é aquilo, mas o porquê daquilo. E aí, lá na escola não pode ter esses questionamentos, então ela não gosta de ir para a escola. Ela foi criada por um tio, e esse tio passa muita informação para ela do passado. Como que era a vida no passado, inclusive passa para ela a informação de qual que era a função de um bombeiro no passado e por que não é mais. E aí a gente vai então entrando na cabeça desse bombeiro de acordo com as perguntas e os questionamentos da Clarice. Uma coisa que faz com que ele realmente comece a mudar de atitudes é quando ele vai atender um chamado na casa de uma senhora e ela tinha tipo, vários livros. Se eu não me engano, ele fala mais de 1000 exemplares. Ela tinha muito livro e quando eles chegaram para queimar, ela se rebelou, né? Ela não quis que queimasse, entrou na frente, quis fazer um auê ali. E essa situação acabou levando à morte dessa senhora. Ela foi queimada junto com os livros. Isso para ele, pro Montag, foi assim, um estouro, sabe? Porque a regra era queimar livros e não pessoas. E ele achou isso um absurdo. E aí o chefe dos bombeiros, o Beach, que é amigo dele, fala pra ele que, olha, quando a pessoa não ajuda, fazer o quê? Né? Ela acaba indo junto com seus livros, já que ela ama tanto esses livros, então vai junto. Vai junto com os livros. E ele até cita que às vezes essas pessoas gostam de cometer suicídios, e se eles já sabem, então eles vão lá e fazem isso mesmo. Tipo, né? Que absurdo. Mas enfim. O Montag fica com isso na cabeça. Ele vai pra casa. E ele já não tá num relacionamento muito bem com sua esposa. E ele se tranca no quarto, fala que tá passando mal, que tá doente, no dia seguinte, na verdade. Quando ele chega no quarto, ele questiona a esposa de algumas coisas. Ela não dá muita trela, ele dorme. No dia seguinte, ele acorda muito mal. E ele questiona a esposa sobre algumas coisas, inclusive sobre a Clarice, que fazia umas 4 semanas, sei lá, algum tempo aí que ele não via a menina. E ele pergunta pra ela, você sabe da nossa vizinha? O que aconteceu com ela? E ela, esqueci de avisar, a Clarice faleceu. Ela morreu, foi atropelada, tal. Mais um impacto, né? Já tem a morte da senhora, que foi queimada com os seus livros, e agora a morte da Clarice. Isso pra ele também é um choque muito grande, ele fica perturbado, e a partir daí a história vai se desenvolvendo. Ele vai mostrando interesse sobre os livros, em querer ler, e aí o capitão meio que desconfia, vai atrás dele, vira uma bagunça, e você vai descobrir o que acontece lendo. Esse livro ele é muito bacana exatamente porque ele traz essas temáticas. Vamos contextualizar um pouquinho, né? Aqui a gente está na década de 90, 2000 mais ou menos. E aqui o que eu entendi muito lendo é que quem estava no comando, o governo, ao meu ver, era um governo militar, porque em nenhum momento eu ouvi falar sobre presidência, essas coisas. Eu só ouvi mesmo sobre polícia e os bombeiros, então eu acho que era um governo militar, um governo totalmente autoritário, ditador. E por mais que eles queriam passar uma visão para essa população de felicidade, inclusive aqui no livro tem até essa questão da televisão, é como se fosse um telão, uma sala de TV para cada família lá, sei lá, e tinha um telão onde era transmitido por eles, pelo governo, alguns programas que transmitissem felicidade, alegria, essas coisas, né? Que desenvolvesse o prazer, a alegria nas famílias. Era a única coisa permitida naquela cidade, basicamente. Então, ele queria impor isso nas famílias, na população, por um motivo, óbvio, né? Ele não queria que a população pensasse, que a população questionasse. E o que eu vejo nisso daqui, talvez é muito parecido com o que nós vivemos hoje, né? Com o nosso governo, com o nosso sistema de governo aqui no Brasil, por exemplo. Será que as autoridades do Brasil querem que a população tenha conhecimento? Eles querem realmente que o cidadão seja um cidadão pensante? Um cidadão que questione, que interrogue? Será? Nós não chegamos nessa parte de queimar livros ainda. Mas é interessante até o pós-fácil desse livro. Essa edição, pelo que eu vi aqui, ela foi de 2012. Exatamente no ano que o autor Ray Bradbury morreu. E ele deixou aqui um pós-fácil muito bacana, que inclusive ele deixa aqui uma reflexão para nós, né? Ele diz que assim,
É óbvio que a gente hoje não tem essa queima de livros literalmente, né? Não chegam lá pondo fogo nos livros. Mas nós queimamos os livros de uma outra forma. Como? E ele diz assim: existe uma maneira de queimar um livro, e o mundo está cheio de pessoas carregando fósforos acesos. Cada minoria, seja ela batista, unitarista, irlandesa, italiana, octogenária, zen budista, sionista, adventista do sétimo dia, feminista, republicana, homossexual, do evangelho quadrangular, acha que tem a vontade, o direito e o dever de esparramar o querosene e acender o pavio. Ele diz que, na verdade, essas minorias é que fazem isso. E de uma certa forma é verdade, né? Quando cada minoria não é um pequeno quantidade, né? Não é uma quantidade pequena de pessoas, mas é um grupo seletivo de pessoas que têm uma mesma visão, né? E é verdade tudo isso, né? Quando a gente para analisar, quando as minorias elas querem bloquear o conhecimento da outra de outra forma e acham que só o delas é válido, elas estão queimando o conhecimento de outros. Basicamente isso, sabe? E aqui ele também fala até das editoras, né? Cada editor que se considera a fonte de toda a literatura, e aí ele pega e mira na nuca de qualquer autor que ouse falar mais alto do que um sussurro ou escrever mais que uma rima de um jardim de infância. Nós temos também, então, aqui uma crítica às editoras, que bloqueiam os autores, que não querem publicar os livros de autores referente a alguma temática que eles consideram não legal. Ele dá até um exemplo dele mesmo, que ele fala recentemente, ou seja, próximo a 2012, né, ou talvez até no ano, ele ia lançar uma peça e fechou um contrato, uma peça que dava uma homenagem a Moby Dick, mas que falava mais de um foguete, né, que tinha um capitão cego e que se aventurava a encontrar o grande cometa branco e destruir o destruidor. E ele diz assim: o drama estrearia como ópera em Paris, no outono. Mas a universidade escreveu respondendo que dificilmente ousaria ensinar a minha peça. Não havia nenhuma mulher nela. E as senhoras da era é uma sigla que é Emenda da Igualdade de Direitos, elas iriam atacar com tacos de beisebol se o departamento de teatro até mesmo tentasse fazê-lo. Ou seja, a universidade que ele tinha fechado meio que um contrato para reproduzir a peça dele, para ensinar a peça dele, se recusou a fazer isso, porque na época tinha um grupo de mulheres, uma minoria, no caso, como ele cita aqui, as feministas, que estavam em luta de direitos, né, de igualdade, essas coisas. Se vissem uma peça onde só tinham homens, elas não iam aceitar aquilo de jeito nenhum, iam falar que era machismo, entre tal. E isso daí ia dar uma polêmica muito grande para a universidade. Elas iam realmente atacar a companhia de teatro da universidade. Então, eles não poderiam fazer as peças dele, do Ray. E aí você vê, tipo, 2012 é muito perto da nossa realidade, onde aconteceu isso, e você fala, será que é diferente hoje? Com certeza não. Com certeza não. Com certeza você encontra as minorias que vão bloquear certos assuntos, certos temas, exatamente querendo impor algumas coisas, né? E isso é uma queima de livro, como ele diz aqui. É um jeito de incendiar os livros de uma certa forma. Muito interessante a proposta do livro, as críticas sociais que aqui faz, eu achei fantástico. Eu acho que vale muito a pena todo mundo ler. Esse livro é incrível, ele traz muita crítica e você pode refletir através de muitas frases aqui. Se você fizer vários cortes, você com certeza vai ter vários pontos para reflexão. Muito interessante, super indico, valeu muito a pena. E agora eu quero agora eu quero ver o filme, que disseram pra mim que também é espetacular. Esse foi o vídeo de hoje. Se você já leu, deixa aqui nos comentários. Vou deixar o link de compra dele aqui. Lembrando que se você comprar por esse link, você ajuda o canal com uma certa porcentagem pela Amazon, sem gastar nada a mais por isso, então a sua compra não vai ter alteração, tá bom? Vou deixar o link aqui. Compra pelo meu link se você quiser comprar esse livro para me ajudar.
Comenta aqui embaixo se você já leu, se você tem interesse, se alguém falou alguma coisa dele pra você. Não esquece de dar aquele joinha aqui no vídeo para contribuir também com a divulgação do canal. E se inscrever, é claro, para continuar recebendo mais informações sobre os vídeos novos aqui. Um grande beijo e até o próximo!